Tá no ar mais um De Olho na Educação e hoje nós vamos falar sobre os benefícios da aprendizagem em grupo. Quem nunca fez aquele trabalho em grupo na escola, na faculdade, né? E quem vai falar mais sobre esse tema é a Daniela, professora da área de administração aqui da ETEC Bento Quirino, em Campinas. Professora, para a gente começar, né? As atividades em grupo, né? O trabalho em grupo incentivam a autonomia e também o protagonismo dos alunos, dos estudantes? Oi, Rafa. Sim, com certeza incentiva muito. É assim impressionante como muda, né? Quando a gente faz uma proposta, vamos a partir de agora, vocês serão os protagonistas, vocês vão assumir aí esse compromisso e a gente vai trabalhar em grupos. E aí a sala se transforma, deixa de ser o individual para ser o coletivo, né? Então, é algo que transforma mesmo a nossa sala de aula, o nosso ambiente, e a partir daquele momento a gente começa a trabalhar diferente. Então, é algo que muda muito, transforma os alunos. E o legal, né, eu acredito que do trabalho em grupo é que o trabalho em grupo ele pode ser utilizado em diferentes áreas do ensino, né, em diferentes cursos, em diferentes matérias, né? Sempre vai dar um jeito de ter um trabalho em grupo, né, professora? Sim, o trabalho em grupo, ele é bem... a gente consegue trabalhar ele em diversos momentos, né? Falando mais da área de administração, que é o nosso ramo aqui, onde eu leciono, eu dou aula assim, de RH, de marketing, dou aula de administração, logística, e a gente consegue... Na verdade, eu trabalho com todas as turmas, eu trabalho em grupo. Então, eu trabalho, às vezes, uma atividade mais prática, com vendas, às vezes uma atividade mais teórica, mas com uma apresentação. Então, é algo que dá para trabalhar, ele é muito eclético, né? Ele dá para ser trabalhado assim, em diversas turmas, em diversos componentes. E é sempre agregador, né? Ele agrega bastante. E também em diferentes faixas etárias também, né? Com certeza. Nós temos alunos aqui na ETEC Bento Quirino de 14 a 60 anos, se a gente considerar o curso modular também, né? A gente tem os cursos do dia, que são mais o pessoal da faixa etária mais de jovens, e à noite a gente tem um público mais adulto. Então, a gente consegue incluir, trabalhar esse pessoal adulto também. É bacana porque o pessoal da noite, eles são um pouco mais concentrados, centrados, eles não têm tanto relacionamento, mas a partir do momento que a gente começa a propor a questão do trabalho em grupo, eles também se transformam, eles começam a socializar, eles começam a mudar, assim, de atitude. E quais são os principais benefícios, né, do trabalho em grupo? Tem uma variedade ali, né, Sim. professora? Sim, tem uma variedade e, assim, alguns eu já até citei, mas dá para a gente ainda reforçar. Essa questão da socialização, essa questão da inclusão mesmo, né? Tem alguns alunos que são mais retraídos, mais tímidos, e eles, a partir dessa proposta, eles começam a desenvolver um pouco mais, eles começam a perceber e se sentir um pouco mais pertencente àquele espaço, né? Então, ele se sente, ao mesmo tempo que ele tem aquela personalidade de timidez, a proposta do trabalho em grupo, ele é meio que obrigado a conversar e socializar e sentir parte, ele se sente pertencente, isso é um dos benefícios, mas assim, a gente pode enumerar assim, vários, né? Por exemplo, além de se sentir pertencente, socializar, se incluir, o próprio trabalho em grupo, ele é agregador porque um tem uma opinião, o outro tem outra, o conhecimento que vai ser agregado. Então, as pesquisas, eles às vezes dividem os trabalhos, né? Então, eu vou fazer uma parte, mas na hora que junta tudo, transforma num todo, o tanto que aquilo agregou, né? O tanto de informação que ele conseguiu adquirir. Esse convívio entre eles, né? Essa troca de experiência, de conhecimento. Sim, né? o próprio conhecimento. Então, ele constrói um conhecimento a partir dos outros. Né? Então, trabalhar em grupo é uma construção desse conhecimento a partir de outras pessoas também. Isso é um grande benefício. Eu também acredito que tem a questão da capacidade cognitiva também, né, professora? Sim, a capacidade cognitiva melhora, porque assim, a atividade em grupo, normalmente ela vem aliada, né, em conjunto com uma pesquisa, com uma apresentação. Muitos, assim, uma grande maioria tem uma dificuldade para apresentar. Eu sou muito tímido, eu tenho medo, eu vou
gaguejar, eu vou tremer na conseguir, hora, não vou né? conseguir, mas eles, como eu falei, eles se transformam, né? E aí eles, quando a gente faz essa proposta, claro que vai muito também do professor, né? Então o professor ele tem que incentivar, ele tem que confiar no aluno e demonstrar para o aluno que ele é capaz, que dar segurança, e aí ele se transforma, e ele começa então a conseguir falar melhor, a conseguir falar em público, a conseguir dialogar, a conseguir ter menos medo e muito mais segurança. Eu acredito que muitas pessoas, né, depois de algum trabalho em grupo, eles saem desse trabalho assim, né, tipo uma outra pessoa, né, mais comunicativo, com mais desenvoltura, amigo de uma outra pessoa que ele não tinha tanto contato. Também tem tudo isso da questão da aprendizagem em grupo, né, professora? Sim, sim, principalmente assim, os alunos do ensino médio, né, que são os mais jovens. Então, quando a gente pega no primeiro ano e faz uma proposta de trabalho e atividade em grupo, eles estão chegando naquela hora, naquele momento, então eles ainda não se conhecem, e aí, a partir desse momento do grupo, dessa proposta, eles começam a entender o outro, a conhecer o outro, e às vezes eles continuam com esse outro até o terceiro ano, às vezes não, às vezes eles interrompem, eles esse não é bem o meu estilo, eu não tenho mais tanta essa afinidade com esse. Então, eles começam a perceber o outro também, né? Então, tem essa questão de se transformar. Eles entram como jovens, crianças, a gente costuma chamar, né? Nossas crianças. Eles entram como crianças e eles saem transformados, porque realmente, e principalmente aqui na ETEC Bento Quirino, a gente trabalha muito essa questão do grupo, da apresentação, de dar protagonismo para o aluno, fazer ele se sentir pertencente. Então, ele realmente sai um aluno transformado. E essa questão, né, do trabalho em grupo também é boa para o presente ali que o aluno, que o estudante está vivendo, mas também é muito importante para o futuro, né? Para o adulto dessa pessoa, né? Exatamente. A gente trabalha aqui com essa questão de concentrar esforços em formar um profissional para o mercado de trabalho. Então, e em todo momento quando a gente faz uma proposta de trabalho em grupo, a gente fala para os alunos, mas para que tem que apresentar? Para que eu tenho que fazer com fulano? Porque no mercado você não escolhe. No mercado você raramente você é sozinho, né? Raramente você é sozinho. Existem, né, algumas profissões que você tem que ficar ali sozinho, concentrado em alguma coisa, mas são raras as profissões, né? E aí, então, a gente explica isso para o aluno, né? Fala, olha, aqui é só um treino. Na verdade, a sua vida mesmo está lá fora. E a gente trabalha isso. Aqui, o nosso propósito principal é transformar o aluno para o mercado de trabalho. Então, é nesse sentido que a gente faz, não só a proposta, mas que a gente acompanha, que a gente vai até a finalização desse trabalho em grupo, dessa apresentação e dessa conclusão. E professora, né, agora falando da parte do docente, assim, né, o que vocês esperam, né, quando vai realizar um trabalho em grupo? O que vocês esperam da sala, dos alunos? Como que é? Olha, Rafa, é complicado a gente generalizar, porque cada sala é uma sala, né? Assim, a gente tem personalidades diversas, assim, que não dá para a gente falar, essa sala, né, todas as salas eu vou esperar isso ou aquilo. Porque a gente tem, já tive experiências, assim, fantásticas de grupos que, assim, desenvolveram e se transformaram e que a gente fica realmente impressionado. Mas já tive experiências que não foram boas, todos sempre tem um lado positivo, mas que não conseguiram atingir ou ultrapassar aquele limite, né, ou superaram as expectativas. Tive salas assim também. Mas o que a gente espera com essa proposta? A gente espera exatamente isso, que o aluno ele consiga socializar, ele consiga aumentar o seu conhecimento, ele consiga, através de outros alunos, entender que o trabalho em grupo é importante, entender que isso é uma construção, entender que isso faz parte da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, e que isso faz parte não só da nossa escola, da nossa sala de aula, como do mercado de trabalho. E na questão da formação dos grupos, a melhor opção é dar autonomia para os alunos escolherem o seu grupo, ou vocês escolherem lá, tirar o time, ó, você com fulano, como que é? Rafa, essa é uma boa pergunta. Eu gosto muito de trabalhar com a autonomia dos alunos.
Por quê? Se eu, de repente, escolho um grupo e esse grupo, no futuro, tem algum problema, como você falou, às vezes tem divergência dentro do próprio grupo. Se tem algum problema, professora, mas foi você que escolheu fulano para ficar nesse grupo. Não, então, até comento com os alunos, é uma questão de maturidade, tá? Maturidade, responsabilidade. A escolha é de vocês. Então, lembrem-se, vocês vão escolher esse colega, aquele aluno, para ir com vocês e caminhar até a conclusão desse trabalho. Então, eles levam essa responsabilidade. A gente sabe, né, nós professores, o nosso acompanhamento diário, na rotina, a gente sabe que tem alguns que são carregados, né? Mas a nossa avaliação ela é individual, ela não é uma avaliação somente coletiva, a avaliação é individual. Então, a gente sabe que vão existir algumas barreiras nesse sentido, mas a escolha, eu gosto muito de trabalhar com a autonomia do aluno, com a responsabilidade do aluno. Eles estão escolhendo o grupo e eles vão com esse grupo até o final. Eu acredito que essa questão do professor escolher é mais para faixas etárias menores, né, professora? Eu acredito que sim. A gente tem, né, uma questão, quando é infantil, né, eles ainda não têm essa autonomia, vão querer os meninos, chamar mais os meninos que jogam bola, chutar bola, então eles não vão ter essa capacidade. Então, para misturar, é interessante a escolha do professor. Mas sabe o que é bacana, Rafa? Porque quando é primeiro ano e eles ainda estão chegando, eles também não se conhecem. Então, a gente quebra essa questão, né, de estar... todo mundo que gosta de cozinhar vai ficar nesse grupo. Todo mundo que gosta de apresentar... Então, porque eles ainda não se conhecem. Então, mistura. E eu gosto muito dessa mistura. Eu acho que isso é o que mais complementa, né? Às vezes a gente sente, né, que o grupo está muito... tem muito, por exemplo, muita afinidade com desenho, né? Você chegou a comentar, por exemplo, vamos trabalhar projetos, né? Layout, e aí aqueles alunos trabalham muito com desenhos. E aí a gente tenta misturar, falar, você já tem bastante afinidade, vamos num outro grupo, a gente tenta conduzir. Mas isso são raras as exceções. Eu gosto muito de trabalhar mesmo essa questão deles escolherem. Professora, a gente falou dos benefícios, né? Mas também tem algumas dificuldades, né? Quais são as principais? Essa questão da distribuição de tarefas, né? Eu acho que é uma questão que bate muito na tecla, né? De tentar tirar o aluno do que ele é mais acomodado, né? Tentar levar para um outro lado, para que ele saia dessa comodidade, né? Saia desse conforto, né? Sim, a ideia, o propósito é que o aluno desenvolva outras habilidades. Aquela que ele entrou já com aquela habilidade, a gente já sabe. Então, a ideia é que ele desenvolva outras habilidades. Então, ele tem domínio, por exemplo, no desenho, agora ele vai precisar passar pela apresentação, agora ele vai precisar passar pela troca de ideias, pela escrita. Então, a distribuição de tarefas é uma etapa que eu faço muita questão. Eu peço para que os alunos, inclusive, coloquem isso nos trabalhos, como no trabalho escrito, um dos itens é divisão e distribuição de tarefas. Quem vai ficar com quem? E aí, naquela distribuição, inclusive, eu normalmente conduzo assim, pessoal, lembrando que o grupo, vocês trabalham em grupo, então o grupo ele precisa ter essa sintonia de todo mundo saber de tudo, né? Mas que a gente sabe que um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, depois vocês têm que juntar para ter um trabalho bem estruturado e tudo mais. Mas essa parte da distribuição de tarefas é um desafio, vamos dizer assim, que precisa de muito acompanhamento, a gente precisa estar bem de perto. Então, como você falou, tem benefícios, mas tem essa questão... Não é uma desvantagem, mas é algo que precisa ser trabalhado no dia a dia, mais próximo, para ter esse acompanhamento, essa visão, esse olhar e poder daí conduzir da melhor forma. Dani, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre, né, essa questão da aprendizagem em grupo, né, para os estudantes, para os alunos? Olha, Rafa, eu acho que é importante, de verdade, assim, qualquer aprendizado. Eu acho que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Eu sou uma pessoa que, apesar de já ser formada há algum tempo, eu continuo estudando até hoje. E, assim, sempre me fez muito bem. Então, eu aconselho todos os meus alunos e quem estiver, então, assistindo, que não pare de estudar.
não pare de estudar. Eu acho que quando a gente para de estudar, a gente estagna, a gente acaba ficando para trás. Então é muito importante a gente se sentir útil, a gente se sentir vivo, a gente ter esse domínio, a gente conseguir falar com as pessoas, conversar com as pessoas sobre todos os assuntos. Então essa questão de estudo, de parar de estudar é algo que eu não aconselho para ninguém. E o trabalhar em grupo, que também existe aí uma dificuldade, né? Eu estou falando para você do que eu vivo aqui, mas eu tenho experiência de dificuldade de aluno não ter essa sintonia, não querer, e aí a gente tem que agregar, a gente tem que buscar e dar uma forçadinha para que daí ele consiga ver, porque é isso, né, Rafa? Por mais que ele tenha esse bloqueio, depois que ele vê tudo que ele conseguiu agregar e absorver, ele agradece. Então eu acho que é isso, a gente precisa estar aberto para esse tipo de trabalho. O trabalho em grupo ele é sempre agregador. Eu acho que uma cabeça pensa muito menos do que várias 2, juntas, 3, né? Então eu acho que é isso. Então a gente precisa ter pessoas, para ajudar a gente não somente na nossa vida acadêmica, como na nossa vida pessoal também. Então a gente precisa de pessoas e precisa trabalhar em grupo. Fica a dica aí para vocês. Dani, muito obrigado por essa aula aqui, né, sobre aprendizagem em grupo, né, sobre o trabalho em grupo, como eu falei no início, né, quem nunca teve um trabalho em grupo na escola e também na faculdade, né? É isso então aí. é isso, muito obrigado. Imagina, viu? obrigada a você, Rafa. Obrigado. E pessoal, ó, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de nos acompanhar no YouTube, lá no nosso canal TV Câmara Campinas, onde tem toda a nossa programação, nossos quadros, nossos programas e todas as nossas reportagens. Um abraço e até o próximo De Olho na Educação.